Na sua agenda, já deixa separado e vamos estar juntos aí nesses dias, amém? Quero já entrar na minha mensagem hoje. O tema da minha mensagem é uma pergunta hoje. Uma pergunta que eu não sei se você já fez, ou se você faz, ou se você está fazendo ela nesse momento. Já se perguntou por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo comigo? Eu vou entrar num trecho aqui, queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos 27. Nesse trecho que a gente vai ler, Atos 27, Paulo, ele está no meio de um milagre, mas também no meio de um erro. E muitas vezes essas duas coisas elas estão conectadas, né? Eles estavam no meio de uma daquelas tempestades que parece que nunca vão terminar, com ondas gigantes. E aí eles começam a perder as esperanças que podiam ser salvos. E bem quando eles estão perdendo as esperanças, Deus fala com Paulo. Ainda bem que Paulo estava no barco, né? Atos 27 versículo 21, fala assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá do modo que me foi dito. Então, como eu falei aqui, estavam no meio de uma tempestade, né? Paulo, aqui nesse momento, ele está preso. Eles estão a caminho da Itália, estão a caminho de Roma, né? E Paulo, ele não estava preso porque ele tinha feito alguma coisa errada. Sabe por que Paulo estava preso aqui, gente? Paulo estava preso porque ele estava pregando o Evangelho. Então muitas vezes, quando você passa por alguma coisa na sua vida, quando você passa por uma situação, às vezes não é porque você fez alguma coisa de errado, mas algumas vezes é porque você está no caminho certo. E aí quando a gente está passando por uma situação, nosso primeiro instinto é querer entender o motivo. Por que eu estou passando por isso? Por que na minha vida é assim? Por que eu estou tendo que fazer isso? A gente quer entender, a gente quer ter uma razão de por que isso está acontecendo, né? E talvez é muito mais fácil a gente passar por algo quando a gente entende o motivo, não é verdade? Gente, eu estou agora tentando fazer atividade física mais regular. É sofrido. Gente, vocês já ficaram um minuto fazendo prancha? Já ficaram um minuto fazendo prancha? Parece que é 2 horas, né? Chega, dá 2 horas, mas não dá 60 segundos que você está ali na posição de prancha. É sofrido, mas eu sei o motivo pelo qual estou fazendo aquilo lá. Então é mais fácil eu passar por isso. Eu sei que é porque eu estou querendo melhorar, né? Perder a minha pochete que está aqui, está escondida aqui. Por isso que eu venho com blusa larga, entendeu, gente? Quando você entende o motivo ou a razão de algo, é muito mais fácil a gente passar por isso, né? E Paulo, ele está num navio ali, na verdade, ele não pertence a esse lugar. Ele está sendo acusado por um crime que ele não cometeu, sendo acusado de coisas que ele não fez, né? E aqui a gente pode ver 2 coisas então. A gente vê a fé de que algo vai acontecer e a frustração de que não precisava ter acontecido. Olha no versículo 21, fala, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, o que Paulo fala para eles? Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Em outras palavras, o motivo pelo qual nós vamos naufragar é por causa de uma decisão que você tomou. Mas se a gente ficar muito tempo tentando entender a razão, a gente vai afundar. Na maior parte das vezes a gente tem que deixar de lado o porquê isso aconteceu. E é difícil para nós porque a gente precisa de um motivo, a gente precisa de uma razão para as coisas estarem acontecendo. Eu, na minha vida pastoral, né, já tive que falar com diversas pessoas e tenho, né, sempre que está falando com pessoas e ligando e conversando, pessoas que estão passando por momentos difíceis, pessoas que estão passando por um momento de uma dor muito grande, por uma perca muito grande. E existe uma tentação dentro de nós, né, de quando a gente vai falar com alguém que está passando por uma situação assim, de a gente querer dar um motivo para essa pessoa, de porque ela está passando por isso.
não é verdade? Então você quer falar assim, poxa, existe uma obrigação, parece que você sente dar uma razão. Não, sabe lá em Romanos que fala que Deus vai pegar tudo e vai transformar em coisa boa, e a gente quer dar uma razão, não, você está passando por isso, por causa daquilo outro e tal, e a gente quer dar um motivo, sabe? Mas eu percebi que na maior parte das vezes, as pessoas quando elas estão passando por um momento de crise ou de perca, o que elas não precisam é de uma razão, elas estão no meio de uma tempestade, o que elas precisam é de uma reafirmação. Uma reafirmação: olha, Jesus ainda está com você, Jesus não vai te abandonar, sabe? Jesus, Ele vai estar presente, Ele está presente aqui agora, eu também estou, e eu estou contigo, não vou te deixar sozinho, Ele não vai te deixar sozinho. Muitas vezes as pessoas não precisam de uma razão, elas precisam de uma reafirmação. Então quando alguém que você ama está sofrendo, sabe, não queira dar uma razão, ou apontar o dedo para alguma coisa, as pessoas não estão precisando disso. Quando elas estão passando por uma grande dificuldade, que as pessoas precisam saber é que Deus está com elas naquele momento, e que você também está com elas naquele momento, que eu também estou com você. E aqui Paulo, então, ele está no meio de uma tempestade, e a razão dele estar nessa tempestade é porque alguém tomou uma decisão estúpida, que ele falou que não era a melhor decisão a ser tomada. E eu não sei se você já passou por uma situação difícil, por causa de uma decisão ruim de outra pessoa. Paulo fala, se vocês tivessem feito desse jeito, sabe, nem tudo que aconteceu na sua vida deveria ter acontecido para você, e certamente nem tudo que acontece na sua vida é o diabo. A gente confunde muitas vezes, porque as duas palavras começam com D, às vezes é o diabo, às vezes é decisão. Então muitas coisas que acontecem na sua vida, pode ser porque o diabo está lutando contra um propósito que Deus tem para você, mas muitas coisas que acontecem na sua vida, também tem a ver com a decisão que você tomou, tem a ver com a decisão que alguém tomou perto de você. Paulo diz, não tinha que ter acontecido desse jeito. E uma das coisas mais difíceis que existe na nossa vida, é a gente saber que algo poderia ser evitado, não é verdade? Já aconteceu alguma coisa, que você fala, poxa, isso aqui poderia ter sido evitado. Uma vez eu lembro que eu fui trabalhar, na época eu trabalhava num estúdio de música, e aí tinha um estacionamento lá que era pago. Aí eu falei assim, não, vou economizar hoje, vou deixar meu carro na rua. Diária era R$10, gente. Falei assim, não, vou deixar meu carro na rua. E aí quando eu voltei, né, era um carro que a gente tinha acabado de comprar, né, eu e minha irmã, a gente estava dividindo o carro, inclusive até nunca pedi desculpa para ela, porque ela teve que pagar o carro sem a gente poder usar, porque isso foi no primeiro mês, né? Então no primeiro mês que a gente tinha comprado esse carro, em vez de colocar no estacionamento, que era R$10, deixei na rua. O que aconteceu? Quando eu cheguei, o carro tinha sido roubado. E aí foi uma confusão. Um dia eu conto essa história direito para vocês, mas não conseguimos nem receber o dinheiro do seguro. Perdemos o carro. Por quê? Porque eu não coloquei o carro no estacionamento. Gente, mas eu fiquei com isso na cabeça por 2 anos, enquanto a gente ficou pagando o carro. Se eu tivesse colocado o carro no estacionamento por causa de R$10, sabe, parece que quando algo poderia ser evitado, né, a gente tem uma angústia ainda maior com relação a isso. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e eu disse, daqui a 1 ano, a gente vai entender por que a gente está passando por isso. E a pessoa me perguntou assim, você realmente acredita que isso aqui vai fazer sentido, que isso aqui tem algum sentido, e a gente vai entender por que a gente está passando por essa situação tão difícil? E eu disse sim, sabe, eu creio que Deus, Ele vai nos mostrar. Sabe, você acredita que algo teve que acontecer na sua vida? Certas coisas tiveram que acontecer na sua vida? Você acredita que às vezes até as decisões erradas que você tomou, que outras pessoas tomaram à sua volta, podem ter levado você ao propósito, o caminho que Deus tem para a sua vida? Sabe, hoje eu decidi que eu não fico mais tentando entender a razão das coisas, se veio de Deus, se veio do diabo, porque para mim no final das contas tudo passa pelas mesmas mãos, antes de chegar até mim. E eu li o suficiente na Bíblia para entender que mesmo uma decisão ruim que eu tomo, ou que outras pessoas tomam, pode me levar até o meu destino. Por exemplo, a gente vê isso na vida de José, né? José, quando chega no Egito, que os irmãos dele estão diante dele, né? Ele fala assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, para que fosse preservada a vida de muitos. Ele fala, vocês, mal, bem. Pergunta que eu tenho para vocês, foi mal ou foi bom? Ele usa as duas palavras na mesma frase. E por que não foram as duas coisas? Foi mal, mas Deus transformou em algo bom. Mesmo quando o inimigo, ele tenta fazer algo ruim, através de uma decisão sua, a palavra de Deus fala que Deus pode reverter isso, e transformar em algo bom para sua família, para o seu propósito, para o seu destino. E aqui Paulo está falando, a gente poderia ter evitado isso,
Não vamos colocar a culpa em Deus, mas se a gente ficar parado na razão, a gente vai perder a revelação. Paulo está falando, existe uma razão, sabe por que isso aconteceu? Poderia ter sido evitado, mas ele fala assim, ontem de noite, quando eu estava orando, no meio da tempestade, um anjo de Deus apareceu, o próprio Deus falou comigo, e ele falou assim, ainda que o navio afunde, o propósito que eu tenho para a sua vida continua intacto. Então deixa eu falar uma coisa para vocês, tinha que acontecer. E Deus, Ele não fala para Paulo um monte de explicações, Ele não dá para Paulo uma razão de porque aquilo está acontecendo, mas Ele dá para Paulo uma revelação. Ele fala que revelação é mais poderoso, Deus está ensinando que revelação é mais poderoso que razão, porque você não pode combater o diabo com a razão, porque muitas vezes você não vai saber a razão, mas você tem que voltar para quem Deus é, para quem Deus falou para você que Ele é. Então Deus, Ele é muito tático com isso. Deus, Ele vai criar situações para que Ele possa gerar uma revelação para você. Por exemplo, quando a gente vê Jesus com Lázaro, né? Lázaro, ele morre, e quando Lázaro morre, sabe qual a frase que Jesus usa? Estou contente que isso aconteceu. Como assim? Ele morreu, você está contente? Jesus fala isso, estou contente que isso aconteceu. Por que Jesus fica contente? Porque é uma situação que permite uma revelação de quem Ele é. Porque até então eles conheciam Jesus como cura, mas a partir daí eles vão ter a oportunidade de conhecer Jesus também como sendo ressurreição. Então muitas vezes a gente não precisa de uma razão, mas a gente precisa de uma revelação de quem o Pai é, uma revelação de quem Jesus é. Ele não vai te dar uma razão, mas Ele vai te dar uma revelação. Ele vai te revelar, você pertence a mim, você é meu filho, sabe, a gente tem que funcionar por revelação e não por razão, sabe, a gente tem que saber, Deus, Ele é bom, e Ele faz o bem, sabe, eu sei que Ele está comigo, eu sei que Ele é por mim, sabe, eu sei que Ele nunca vai me abandonar. Essa é a revelação que você tem quando você entra na presença de Deus, sabe, Ele é por você, o seu Pai não te abandona, o seu Pai não te deixa jamais. Quando você entende essa revelação, você entende que qualquer situação que você possa passar, ou ter passado na sua vida, ou estar passando, ela passa pelas mãos de Deus. E Deus é um Pai cuidadoso, é um Pai amoroso, que sabe aquilo que é melhor para cada um de nós. Então quando você estiver passando por um problema, você não precisa de um motivo, você precisa de uma revelação. Me lembrei uma vez, que eu estava com um amigo meu, e ele tinha um filho pequeno, e ele mostrou para mim, ele tinha acabado de comprar um videogame para o filho dele. E aí ele estava esperando uns dias para dar, que ia ser aniversário do filho, né? E aí o filho estava querendo muito esse videogame. Aí a gente fomos passear no shopping, passando numa loja de brinquedo, e aí o filho achou um carrinho. Aí ele falou, não, eu quero esse carrinho, ele gostou do carrinho, era um carrinho barato, sabe, o pai podia dar o carrinho para ele. E aí o filho ainda não sabia que ia ganhar o videogame, né? E no final, aí eu vi a criança, até achei engraçado, a criança chegou pro pai e falou assim, eu preciso de uma razão por qual você não vai me dar esse carrinho aqui. Aí sabe o que o pai falou? Filho, eu vou te dar uma razão, eu não vou te dar esse carrinho porque eu sou seu pai. Então muitas vezes, o que a gente precisa, não é de uma razão, a gente precisa de uma revelação de quem Deus é para nós. Quando a gente tem uma revelação de quem Ele é, a gente não precisa de uma razão de porque as coisas estão acontecendo na nossa vida, mas a gente sabe que tudo está passando pelas mãos do Pai, nada está fora do controle dEle, nada está fora da vontade dEle, sabe, você não precisa de uma razão para obedecer a Deus, você precisa de uma revelação de quem Ele é. E às vezes na vida, a gente vai querer saber a razão, mas saber quem Ele é muito mais do que suficiente, vale mais do que qualquer razão que a gente possa encontrar. Paulo falou então, um anjo do Deus Altíssimo me visitou, tem uma revelação. Paulo diz, a gente vai conseguir, o barco não vai, com muitas coisas na nossa vida, o barco não vai, mas a gente vai, sabe, a gente vai sofrer perda, mas a gente não vai perder o mais importante. E aí, em Atos 28:1, eles chegam em um lugar, fala que eles chegam numa ilha. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Eles chegaram em Malta. Malta significa refúgio. Então o que isso está nos revelando? Que a graça de Deus, ela nem sempre vai evitar as consequências de uma decisão ruim que a gente tomou, mas ela sempre vai nos dar um lugar seguro para que a gente possa descansar e pousar. E deve ter sido um alívio chegar lá, porque eles passaram dias sem saber quando que eles chegaram em terra seca. Aí no versículo 2 fala, os habitantes da ilha mostraram extraordinária bondade para conosco, fizeram uma fogueira, receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. A palavra original que é usada aqui é bárbaros, porque não falavam a mesma língua que eles. Então Malta é um lugar desconhecido, estranho, um lugar não familiar. Sabe, vamos empatizar um pouco aqui com Paulo.
né? Ele acabou de sobreviver a um naufrágio, ele vai parar numa ilha, ele está tremendo de frio, com um povo desconhecido, que nem fala a mesma língua que ele, mas ele sobreviveu. Mas agora, ele está num lugar que é desconhecido. E eu menciono isso, porque muitas vezes na nossa vida, a gente acaba em Malta. Você já esteve em Malta alguma vez na sua vida? Um lugar desconhecido, um lugar não familiar. Sabe, Roma era o lugar onde Paulo queria ir naquela época. Roma era o lugar mais poderoso da época, mas eles foram parar em Malta. Você já se viu em uma situação onde você não queria estar? Sabe, você já esteve em Malta? Malta é a temporada que talvez você esperava não ter que viver na sua vida. Malta é o atraso que você achou que não fosse acontecer. Malta é o lugar emocional que você achou que você nunca experimentaria. Talvez você já viu outras pessoas com depressão, mas você achou que você nunca teria. Você já viu os filhos dos outros dando trabalho, você achou que os seus não seriam assim. Malta é o lugar que talvez alguém que sempre esteve lá para você não está mais. Malta talvez é a doença inesperada. Malta pode ser a perca sem sentido. Será que você já esteve em Malta alguma vez na sua vida? Será que você está em Malta agora? O que alguém importante como Paulo fazia em um lugar tão pequeno quanto Malta? Paulo chegou lá, sobreviveu ao naufrágio. Você chegou aqui, você já sobreviveu a algumas coisas também, né? E bem quando eles estavam perdendo as esperanças, a esperança viva apareceu. Bem quando você está perdendo as suas esperanças, você pode ter uma palavra, que a esperança viva nunca desiste de você, sempre vai ter esperança para a sua situação. A Bíblia diz que os moradores da ilha eram muito gentis, e aí eles cuidaram, eram 276 prisioneiros, fizeram uma fogueira para aquecerem eles, e Paulo, ele é um cara tão bom que ele decide ajudar. Paulo decide ajudar a fazer a fogueira. Gente, sabe o que aconteceu quando Paulo estava ajudando esses homens a fazer a fogueira? Vou ler para vocês aqui, no versículo 3 fala: Paulo ajuntou um monte de gravetos, quando os colocava no fogo, uma víbora fugindo do calor prendeu-se à sua mão. Tá, vamos lá então, vamos ver tudo que aconteceu com Paulo até aqui, né? Paulo está preso por estar pregando o evangelho. Aí ele é colocado em um navio que afundou porque os marinheiros não seguiram o conselho dele. E agora ele está com frio em Malta, que é um lugar desconhecido. E assim que ele se sente um pouco seguro, que ele pisa em terra, o que acontece? Ele é picado por uma cobra, né? Parece quase que cômico, né? A não ser que você já esteve lá também, né? Bem quando você acha que a sua luta está acabando, aí vem mais uma coisa. E a cobra aparece do fogo, e aí Paulo está tentando ajudar, e a cobra morde a mão dele. Olha só, por que a gente não pode, né, direcionar as nossas vidas, nossas decisões, pela opinião que as pessoas têm de nós, né? Porque aí a cobra vai, morde, e aí quando você está passando por algo, as pessoas vão querer colocar uma razão porque você está passando por aquilo, né? A maioria das vezes as pessoas vão falar que você está passando por algo porque você está fazendo alguma coisa errada, né? E os moradores da ilha estão assistindo isso, e aí então eles veem esse cara, né, com uma cobra mordendo a mão dele, esse cara que acabou de sair do mar quase morrendo de frio ali, e esse cara fala que ele é um pregador do Deus vivo. Esse cara fala que é um pregador do Deus Altíssimo. E aí a pergunta que o povo faz é: se você é um servo do Deus Altíssimo, por que ele não está te protegendo? Se você é um servo de Deus, por que você está passando por isso? Se você serviu a Deus sua vida inteira, por que você está passando por essa situação? Por que você perdeu isso? Por que você está passando por essa doença? Por que você está nesse estado emocional? Sabe por que você está passando por isso se você é um servo de Deus? Será que o diabo já tentou te convencer que se Deus realmente existisse, você não estaria passando pelo que você está passando agora? Será que você já fez a pergunta que se Deus existisse, você não estaria passando pelo que você já passou? No versículo 4 fala: quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada à mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Sabe, eu amo esse próximo versículo agora, o 5, porque essa talvez seja uma das mensagens mais fortes que Paulo pregou. Paulo vê que está todo mundo olhando ele, Paulo vê que ele tem uma audiência, e olha o que ele fala, olha só a pregação de Paulo no versículo 5: mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum.
Olha aqui, meus irmãos, a ilha inteira está olhando. Paulo, que acabou de sair do mar quase morrendo, que uma cobra está mordendo a mão dele. Sabe qual foi a resposta de Paulo? Paulo não falou uma palavra. Ele não tentou convencer ninguém de que Deus estava com ele. Paulo não sentiu pena de si mesmo. Paulo não foi lá para o Instagram para dar uma resposta pública. Sabe o que Paulo fez? Paulo sacudiu o problema, meus irmãos. Sacudiu, sabe? Sacudiu e mandou embora. Porque antes daquilo entrar no sistema dele, antes de matar ele sacode enquanto está todo mundo olhando. Sabe, Paulo fala, eu tenho uma revelação. Deus já falou para mim que eu tenho que ir para Roma. Se eu tenho que ir para Roma, eu não vou morrer em Malta. Então eu sei que eu sou mais que vencedor. Eu sei que Ele não vai me abandonar. Então eu sei que se eu estou indo para Roma, eu não posso morrer em Malta. Mas por que, Deus? Por que, Deus? Você fica preso no porquê. Você fica tentando encontrar uma razão, sendo que Deus está querendo te dar uma revelação de quem Ele é. Então eles ficaram olhando, esperando para ver o que ia acontecer. E é por isso que você não pode depender da aprovação de pessoas, porque em um momento ele é o assassino. Esse cara é assassino, por isso que ele quase morreu e por isso que a cobra mordeu. Esse cara tem que morrer, não é assassino. Aí viu que ele morreu. No segundo momento, esse cara é um Deus. Em um momento, Hosana, Hosana. No segundo momento, crucifiquem-o, crucifiquem-o. A gente não pode ficar dependendo da aprovação das pessoas. Ele sacode a cobra, eles pensam que ele vai morrer, ele não morre. Todos nós passamos por Malta, e Paulo nesse momento ele tem uma decisão a fazer: miséria ou missão? Paulo não decidiu ir para Malta, mas agora ele está lá. Ele pode sentar e ficar esperando para sair da ilha, ou ele pode fazer em Malta o que ele fez em Jerusalém. E aí o chefe da ilha ouve falar sobre esse homem que foi mordido por uma cobra e não morreu, e manda chamar esse homem, fala, eu quero conhecer esse homem aí. E ele é convidado a ir para a casa do chefe da ilha, por causa da adversidade que ele passou. E muitas vezes a gente quer a oportunidade, mas a gente não está disposto a enfrentar a adversidade. Teve que acontecer, eu tive que perseverar. Foi a única maneira que a minha fé pôde crescer e possibilitar a oportunidade. E olha só, no versículo 7 fala: próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha. Ele nos convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias bondosamente nos recebeu e nos hospedou. Então, eu imagino ali que Paulo foi convidado a estar na casa desse chefe. Aí ele está lá na ilha, está na casa dele, estão conversando. E aí de repente Paulo ele vê que existe um problema ali naquele lar. E aí então o problema de Públio se torna a oportunidade de Paulo, porque o pai de Públio ele estava doente. E olha só, no versículo 8 fala: seu pai estava doente, aclamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo, e depois de orar, impôs-lhes as mãos e curou. O que eu imagino aqui é Paulo e Públio sentados na mesa, conversando. Aí de repente Paulo ouve alguém tossindo no quarto. E aí Paulo pergunta: o que é? Aí Públio fala: cara, meu pai está doente. E aí eu imagino que talvez nesse momento Paulo ele deu um pequeno sorrisinho de lado. E aí Paulo talvez entenda nesse momento que existia uma razão, sabe, por ele ter passado pela tempestade. Paulo entende, teve um motivo do navio ter afundado. Paulo entende, tem um motivo deles terem parado em Malta, tem um motivo da cobra ter mordido ele. Aí Paulo pergunta: eu posso ver ele? Sabe, aí quando Paulo foi ver, Paulo começa a orar por esse homem. E aí teve que acontecer tudo isso para Paulo chegar para poder orar por esse homem. E aí Paulo ora pelo pai de Públio, e o homem é curado. Olha só que interessante, a mesma mão que foi mordida pela cobra era a mão que estava sendo usada para curar um homem. Sabe, a mesma situação que você achou que talvez ia te matar, é a situação que muitas vezes Deus vai estabelecer um propósito para a sua vida. A situação que você achou que você não conseguiria vencer, a situação que te machucou, talvez vai ser a situação onde Deus vai te fortalecer, vai te dar maturidade, vai te dar autoridade para que você possa ajudar outras pessoas também. Porque a mão de Paulo, que foi mordida pela cobra, foi a mesma mão utilizada para curar esse homem. E aí a ilha inteira fica sabendo do que aconteceu, e a ilha inteira vem até Paulo, e a ilha inteira foi curada. Teve que acontecer. Quando Paulo estava passando pela tempestade, sabe, precisava se salvar, Paulo achava que precisava de Malta. Ele estava no meio do mar, ele precisava de Malta, mas ele não sabia,
é que Malta que precisava de Paulo. Existe um propósito para tudo isso, sabe? Existe uma razão de todas as coisas que a gente passa na nossa vida, e a gente passa por elas sem saber a razão, quando a gente tem uma revelação de quem Deus é para cada um de nós aqui. O que você vai fazer em Malta? Sabe, o que você faz quando você está trocando a fralda e não tem ninguém vendo? O que você faz quando você está ajudando pessoas e ninguém está vendo? O que você faz quando você está sendo honesto, mas ninguém está vendo que você está sendo honesto? O que você faz, sabe, quando você poderia estar tirando vantagem de uma situação, mas você prefere ser o cara correto? Sabe, a gente nunca quis estar em Malta, mas agora que a gente está em Malta, a gente vai fazer o quê? Sabe, então enquanto o povo, os prisioneiros, marinheiros estavam se preparando para um naufrágio, Deus estava posicionando eles para um avivamento. Sabe o que essa história aqui nos mostra? Essa história aqui é o erro que se tornou o milagre, que se tornou a missão. Então, meus irmãos, é uma das coisas que Deus tem falado muito comigo ultimamente, sabe? Tudo na nossa vida a gente quer entender a razão, e a gente senta, parece que hoje em dia a gente tem que ter um plano para tudo. Quais são seus planos para os próximos 2 anos? Quais são seus planos para os próximos 5? Quais são seus planos para os próximos 10 anos? Sabe, fui fazer uma vez uma conversa com uma pessoa que eu admiro muito, é um empresário, né, mais velho. Aí eu sentei com ele, a primeira pergunta que ele fez, ele pegou uma lousa e falou assim: quero saber quais são seus planos para os próximos, onde você quer estar nos próximos 2 anos, depois nos próximos 5 e depois nos próximos 10. Importante, gente, a gente ter os nossos planos. É muito importante você traçar em direção a algo. Mas cara, como eu vejo que a vida ela foge do nosso controle, e como a gente vai parar em lugares inesperados ao longo da caminhada. Quantas vezes eu já não fiz plano para ir para uma direção e Deus me levou para outra. Eu falo assim: nossa Deus, parece que eu estou indo para o lugar errado. Mas quando eu estou descansando em Deus, a hora que eu abro os meus olhos, sabe, eu tiro as minhas escamas, eu abro os meus olhos, eu vejo que Deus está me levando para o lugar correto. Sabe, eu não sei qual a direção você tem ido hoje para a sua vida. Sabe, eu não sei onde Deus te colocou nessa estação, nesse momento da sua vida. E a gente vem aqui para o culto, a gente ouve uma palavra e poxa, a gente talvez se sente bem, a gente se sente aliviado, mas dá 2, 3 dias você já está caindo nessa ansiedade de novo, você já está caindo nessa angústia de novo, você já está caindo nesse questionamento de novo, você já está caindo nesse medo de novo, entendeu? A gente tem que aprender que as coisas levam um tempo para acontecer, as coisas estão fora do nosso controle, e se a gente não entender isso, a gente vai viver angustiado, a gente vai viver ansioso, sabe? A gente tem que entender que as coisas levam um tempo para amadurecer, sabe? Tudo tem um tempo para acontecer aqui, tudo tem um preço a ser pago, e a maior parte das pessoas hoje não está disposto a pagar o preço, ou o preço de tempo, ou de esforço, ou de pertencimento, para que você possa construir algo que realmente tenha valor, algo que realmente faça sentido, sabe? A primeira frustração que você tem, você já desiste, a primeira frustração que você tem, você já acha que Deus já não está com você, a primeira frustração que você tem, você já acha que aquele trabalho não é para você, a primeira frustração que você tem, você acha que aquela igreja não é para você, a primeira frustração que você tem, você acha que aquele amigo não é para você. Meus irmãos, tudo tem um preço, tudo leva um tempo, tudo, e as coisas são inesperadas na nossa vida, sabe? Estava conversando com uma pessoa, né? Minha esposa estava me lembrando isso ontem. A pessoa tá com 30 e poucos anos, estava solteiro, estava desesperado. Não vou conseguir casar, nossa, vou ficar solteiro pro resto da vida, né? E eu falei assim para ela, e aí minha esposa começou a entrar na ansiedade da pessoa, falou: nossa, eu estou preocupado e tal. Eu falei assim: deixa eu falar uma coisa, o que eu aprendi na vida, que eu tenho visto, é que as coisas acontecem de repente as coisas acontecem. Meus irmãos, essa pessoa já estava solteira há anos, falei isso para ela, para a pessoa e para minha esposa. Não é que na semana seguinte a pessoa começou a namorar? Meus irmãos, é de repente. Sabe o que você tem que fazer? Continua firme. Deus te mandou estar aqui, fica aqui. Deus te plantou em um lugar, fica lá. Você pode não estar vendo, mas Deus está trabalhando. E de repente, quando você achar que não tem mais nada para acontecer, você vai ver a vida dando uma volta. E de repente, tudo aquilo que você achou que estava parado, você vai ver que Deus estava movimentando. Mas Ele precisava trabalhar algumas coisas dentro de você primeiro.
Você achou que você estava num naufrágio, mas Deus estava te levando para um lugar de avivamento. Você achou que o navio estava afundando, mas Deus estava te levando para um lugar de propósito. Você achou que você estava indo para Roma, mas Deus tinha uma parada em Malta primeiro. Sabe, então, tenha paciência. Tenha paciência. Eu não sei o que você está passando. Não sei se você está em crise profissional. Eu não sei se você está tendo um problema na sua família. Eu não sei se você está tendo um problema financeiro. Eu não sei se existe alguém, ou você mesmo está passando por uma doença. Sabe, mas tudo passa pelas mãos de Deus. Tenta encontrar o propósito que Ele tem nesse lugar para você. Tenta encontrar aquilo que Ele está querendo te usar para fazer nesse momento. Tenta entender o que Ele está querendo te ensinar. Porque de repente, quando você entender, as coisas vão mudar. E Deus vai te colocar num lugar de descanso. Porque mesmo em meio à tempestade, você pode encontrar esse lugar de descanso em Deus. Sabe como é que você encontra esse lugar de descanso? Sabendo que por mais que você está passando por um naufrágio, Deus já falou que tem um propósito maior. Então se você tem que ir para Roma, meu irmão, você não vai morrer no mar. Se você tem que ir para Roma, você não vai morrer em Malta. Porque existe um propósito maior para a sua vida. Nesse propósito, nessa promessa e nesse Deus, eu garanto para você que você pode descansar o seu coração. Firma os seus passos no caminho do Senhor. Sabe, vamos parar de ser tão inconsistente. Firma os seus passos. Seja consistente. Está difícil? Continua. Sabe, se frustrou? Continua. Sabe por quê? Nesse momento, quando você se firma, quando Deus te ensina aquilo que você precisa aprender, Ele vai, de repente, no estalar de dedos, mudar a sua situação. Agora, meu irmão, garanto uma coisa para você. Se você é uma pessoa que fica pulando de galho em galho, se você é uma pessoa que no primeiro momento de dificuldade, você já pula para outra situação, você não vai conseguir construir nada de importante na sua vida. Você vai ficar estagnado na estação de vida que você está. E talvez você já está estagnado há muitos anos. E você está perguntando a Deus, por que você está estagnado? Eu estou falando para você hoje, que é porque você não teve coragem de firmar os seus passos na palavra que Deus falou para você. E na primeira situação difícil, você pula para o próximo barco, porque você acha que seu barco está afundando. Meus irmãos, vamos ficar no barco até ele afundar, porque o barco pode afundar. Mas se você está com Deus, Ele falou que você tinha que estar lá, você pode ter certeza que Deus vai te levar para Malta. E você vai chegar em Roma em algum momento. Então eu quero pedir para você ficar de pé no seu lugar.